Eu me chamo Keliane Gomes, como vocês já sabem, sou professora do 6º e 7º ano do Colégio Santa Joana d'Arc de Língua Portuguesa. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 2 do nosso livro, onde paramos em sala de aula presencialmente. Então, peguem aí seus livros, já deixem na página 26 para vocês irem acompanhando, certo? O capítulo 2, ele inicia com o conteúdo textos reguladores. A gente já falou em sala de aula que são textos reguladores. Acho que vocês devem estar lembrados disso. Os textos reguladores ou injuntivos são aqueles textos que indicam procedimentos a serem realizados. É o tipo de texto que leva o leitor a mais que uma simples informação. Ele instrui o leitor. Não é um texto que argumenta, que narra, que debate, mas que leva o leitor a determinada orientação transformadora. Professora, a senhora falou injuntivo. Injuntivo me lembra injunção. E o que é injunção? Injunção é um tipo textual. Nós já vimos também em sala de aula que existem 4 tipos de texto. Os tipos textuais. A gente vai dar uma recordada aí quais são eles. Narração. Tipo textual narração, que é muito comum em sala de aula, em vários textos a gente encontrar o tipo narrativo, que envolve narrador, personagem, tempo, espaço, lugar. O desenrolar do texto começa com a situação inicial, tem o clímax e tem o desfecho. Então, esse tipo textual é o narrativo. Temos o tipo textual descritivo, que é aquele que vai descrever algo ou alguém, o lugar, né? Então, o que mais chama atenção nesse tipo textual é o olfato, o paladar, os nossos sentidos. Nesse tipo textual descritivo, esses sentidos serão expostos. O tipo dissertativo, que é aquele que vocês mais falam e me perguntam, que é das provas aí que vocês já são ansiosos para fazer, a prova do IF, a prova do Enem, que ele envolve esse tipo textual, dissertativo, que é você falar sobre determinado assunto. Então, você pega o assunto e você fala sobre ele. Dissertar é falar, como a gente já falou em sala de aula. Então, você pega o assunto, você fala sobre ele e você argumenta em defesa do seu ponto de vista. E tem o injuntivo, que é aquele que vai dar uma instrução. Ele vai orientar você a fazer determinado procedimento que ele está ensinando. No decorrer do nosso livro, a gente também encontra a categoria dos textos injuntivos. São 3. A gente pode classificar, em 3. Os textos instrucionais programadores, que têm por finalidade instruir, ensinar alguém a fazer algo. Quais são, ou como o que a gente pode citar como um texto instrucional programador? A receita culinária. A receita culinária é um gênero textual que envolve instrução. Ele mostra o procedimento que a gente deve segui-lo para atingir determinado objetivo. Então, ele está aí, na categoria do texto instrucional programador. Outro exemplo, outro gênero textual que é um texto regulador são os manuais. O manual, quando a gente compra um produto e a gente não sabe mexer em determinado produto, o que a gente faz? A gente corre para o manual. Então, ele vai ensinar a gente a mexer, a saber lidar com aquele produto. Então, eles estão nessa categoria dos textos instrucionais programadores. A outra categoria são os textos de conselho. Eles objetivam aconselhar alguém a fazer algo. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem visto muitos textos de conselho, que ensinam a gente a lavar as mãos direitinho, que ensinam a gente como a gente se prevenir para que o vírus, que a gente está nesse ambiente agora, não chegue até nós, para que a gente não pegue. Então, a gente vê em panfletos, em cartazes, esse tipo de gênero de texto, texto regulador, que são os conselhos de saúde. Então, a gente tem aqui um bem atual, que é sobre o Covid-19, o novo coronavírus. Ele vai ensinar como utilizar a máscara caseira corretamente. Ele aconselha você a seguir esse procedimento para que você atinja o seu objetivo
positivamente. Outro gênero é o horóscopo. O horóscopo também é um gênero textual que é texto de conselho. Ele aconselha você a seguir o que ele está dizendo naquele dia, né? Quem acompanha, entende. E a próxima categoria são os textos reguladores prescritivos. Eles visam a obrigar alguém a efetuar algo. A gente, quando está em sala de aula, o que mais escuta ou no intervalo são vocês dizendo assim: você viu a regra daquele jogo? Você falou sobre aquilo não pode você fazer naquele jogo? Então, regras de jogo são textos reguladores prescritivos. Eles vão passar uma regra para você obedecer. Se você não obedecer, você é punido. Outro exemplo são as leis. As leis também. E elas, se você não seguir, elas podem ocasionar sanções, né? Punições. Se você não segui-las, você pode ser punido. Os dois também, né? Bom, até aí tudo bem? Na página de vocês do livro, na página 27 do livro de vocês, a gente tem o Carta da Terra para Crianças. Esse texto, ele é um documento elaborado em 2000 por uma comissão internacional para a construção de uma sociedade justa e sustentável. Esse texto, Carta da Terra, ele é mais voltado para os adultos. E o que foi pensado? Foi pensado em criar um texto, Carta da Terra para as Crianças, com uma linguagem mais acessível a elas, para que elas também tenham esse comprometimento e sigam as orientações, né? Para que a gente transforme o mundo, deixe ele melhor. Então, no livro de vocês, ele apresenta a Carta da Terra para Crianças. A gente pode ver características dos textos reguladores dele. Ele pega os verbos, ali o 4. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem, separe o lixo seco do orgânico, adote a energia dos 3 R's, reduzir, reutilizar, reciclar. Então, é um texto que traz aqui um comportamento social. Como o texto regulador, o que ele quer? Como nós vimos no início, ele quer que você siga, né, essa orientação. E isso ocasiona num comportamento social. Ele também traz uma solução de importantes problemas do mundo. Ele diz: eu sozinho não vou conseguir. Então, eu, você e ele juntos podemos resolver esses importantes problemas. E a adoção de princípios da carta. Ele traz alguns princípios, como a gente viu, conselhos, né, para que a gente siga. No caso aqui, as crianças. O livro, então, ele vai abordar os interlocutores do texto. Os interlocutores dos textos são aqueles que participam da conversa. Quando a gente está em uma conversa com um colega, a gente participa de uma situação comunicativa. Eu falo, ele escuta e vice-versa. Então, nós somos interlocutores. Os interlocutores são aqueles que participam da conversa. A gente vê aqui, nessa imagem, 2 garotinhos que estão participando dessa brincadeirinha aqui bem antiguinha. E ele diz assim: eles são interlocutores por quê? Porque participam da conversa. Mas quem emite a mensagem é chamado de locutor. Então, locutor é quem emite a mensagem. Interlocutor são os 2, tá certo? E quem recebe é o receptor. Vocês podem observar no livro de vocês, na página 28, que tem um conceito sobre interlocutores do texto, que é bem simples, bem fácil de compreender. Adiante, a gente vai encontrar a linguagem no texto injuntivo. Como é essa linguagem? Essa linguagem ela precisa ser clara e objetiva, certo? Como ela vai passar uma instrução, então ela quer que o receptor, né, ou os interlocutores entendam essa mensagem de maneira muito clara, que não haja dúvida. Então, num texto injuntivo, a linguagem tem que ser clara e objetiva. E existe também, né, num texto injuntivo, como nós falamos no início, os verbos que passam um comando. Como é chamado, ou como são chamados esses verbos que passam um comando, uma ordem ou um
modo imperativo. A gente também já falou em sala de aula os 3 modos do verbo. O modo indicativo, que é aquele que vai indicar apenas algo, ele diz algo, negando ou afirmando. O modo subjuntivo, que é aquele que causa dúvida, é algo incerto. E o imperativo, que é o que vai indicar ordem, pedido ou conselho. Então, a linguagem presente no texto injuntivo traz o verbo nesse modo. Vai acontecer também desses textos não só apresentarem no modo imperativo. Esses textos também podem aparecer no verbo infinitivo. O verbo infinitivo é aquele que passa uma ação. Ele vai ser terminado em AR, ER e IR. E alguns, como o verbo por, em OR. A gente pode ver nesses 2 exemplos aqui, exemplo 1 e exemplo 2, que fazem parte, é um fragmento do texto regulador, que aparece o modo imperativo e o modo infinitivo. Os 2 estão indicando algo para ser feito. Porém, quando eu uso o verbo no infinitivo, exemplo, respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade, o verbo respeitar, ele está no modo genérico, no modo mais amplo. Ele não está especificando a pessoa, ele deixa no modo geral. Já quando eu uso no modo imperativo, exemplo 2, sempre respeite estas 3 coisas. O respeite aqui, no modo imperativo, ele fala diretamente com a pessoa. Você respeite. Perceberam a diferença? Respeitar é o sentido mais amplo, todos, né? E o respeite é no sentido mais direto, certo? Para finalizar o nosso conteúdo de hoje, o nosso livro traz, na página 30, o hiperônimo e o hipônimo. É basicamente uma revisão, porque esse conteúdo aqui, ele está retornando ao que a gente já viu no capítulo anterior. Então, ele traz aqui mais um conceito do que é hiperônimo e do que é hipônimo. O hiperônimo é o substantivo. O que é substantivo, professora? Substantivos são as palavras que classificam, que dão nomes aos seres. Essas palavrinhas que têm sentido mais genérico, mais amplo, são hiperônimos. Hiper, grande. Hipermercado, né? É grande. Então, hiperônimo é o sentido mais genérico, é o mais amplo. Quando eu falo fruta, o substantivo fruta, ele tem um sentido mais amplo. Aqui dentro da palavrinha fruta, eu posso usar como exemplo pêssego, maracujá, melancia. Então, esses 3 aqui, exemplos dessa palavrinha, são chamados de hipônimos. Por quê? Porque tem sentido mais específico, certo? Então, nós temos o sentido mais genérico, hiperônimo, fruta, animal, profissão, e temos o hipônimo, sentido mais específico, pêssego, leão, engenheiro. Eu tenho aqui o sentido mais amplo e o exemplo, podemos dizer assim. Então é isso, pessoal. Hoje a nossa aula, ela se resume a esses 3 conteúdos, né, que a gente viu agora, que está todo no livro de vocês. As páginas que eu fui dizendo ao longo do tempo, elas possuem exercícios que, como vocês sabem, tem que ser feito. Então, a gente tem da página 28 até a página 30 exercícios para serem feitos, certo? Ah, professora, mas é muito exercício. Não é não. Por quê? Porque vocês irão fazer aos poucos. Daqui que a gente vá para a próxima aula, já tem tido tempo suficiente para ser resolvido, tá ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Espero que estejam estudando, pesquisando, que esse tempo é um tempo muito importante para a gente também refletir sobre tudo isso que está acontecendo, né? O nosso papel na sociedade, como a própria Carta das Crianças diz, né? Para a gente fazer, cumprir o nosso papel, o nosso comportamento social na sociedade, fazer essa reflexão e não deixar, enquanto estudante, de cumprir o nosso dever, que é estudar. Então, estudem, pesquisem, qualquer dúvida, a gente vai ter um momento certo para tirar, né, para saná-las. E é isso. Beijo!
Até a próxima!